Galerinha, pega seu café, pega papel e caneta, sem mimimi, porque esse vídeo vai ser longo. A gente vai destrinchar aqui o relatório de um fundo imobiliário. Você vai aprender junto comigo aqui muita coisa. Então, se você já é aquele cara raiz que segue o canal pra aprender de verdade, não é só pra pegar diquinha, já deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal, confere se você não tá inscrito ainda, porque tem muita gente que tá se desinscrevendo. O YouTube às vezes faz uma reciclagem, então você dá uma olhada aí e vê se tá inscrito. Se não tiver, clique pra se inscrever. Se você é uma pessoa nova, tá chegando agora no canal, você vai ver o potencial de aprendizados que você tem nesse canal. Segura aí a inscrição, segura o dedo no like e aí você reconhece o trabalho lá no final, no meio do vídeo, quando você achar que deve, beleza? Então vamos lá. Muita gente falando sobre o CPTS, porque o CPTS ele fez uma mudança, uma estruturação do fundamento dele, e aí muita gente fica perguntando, Léo, será que tá na hora de tirar o CPTS da carteira? Será que tá na hora de deixar? Será que tá na hora de eu comprar mais? E aí eu vou te dar alguns ensinamentos dentro desse vídeo, inclusive vou te mostrar a decisão que eu vou tomar, beleza? Inclusive deixa eu te fazer um convite, no dia 11 agora, terça-feira, eu vou te ensinar o passo a passo do método 2 em 1. Como que a gente usa o método 2 em 1 para selecionar fundos imobiliários que, além de te prover uma rentabilidade de dividendos acima da média, uma rentabilidade mais alta que renda fixa, mais alta que a média do IFIX, mais alta até que a média do Bovespa aí, né? Além de você conseguir uma rentabilidade de dividendos acima da média, você vai conseguir também uma valorização acima da média. Se você quiser aprender como que você vai montar sua carteira de fundos imobiliários, você que já investe em fundos imobiliários, você que ainda não investe em fundos imobiliários, cara, essa live vai ser sensacional, vai ser uma masterclass. Você não vai encontrar conteúdo de graça assim na internet, você não vai encontrar, eu te garanto. Quando eu entro aqui na Word e passo o método 2 em 1 dentro dos parâmetros mínimos aqui de filtros, dentro dos fundos imobiliários de papéis, cara, você consegue perceber que o CPTS está em quarto lugar. Léo, por que você tem CPTS na carteira e não tem todos os outros anteriores? Eu abri o relatório de todos, eu li o relatório de todos e aí eu separei aqui, ó, bem rapidinho, uma comparação para você ver o que tem de diferença entre esses fundos de papéis. O principal indexador de todos é IPCA. 90% da carteira dos fundos está em IPCA, da parte que está atrelada ao papel. A gente tem dois tipos de taxa nesses fundos de papéis, tá? Que você vai aprender agora. Olha só, que bonito. O fundo imobiliário, quando ele compra um CRI, ele tem uma taxa indexada. E a gente vai chamar aqui essa taxa de marcação. Não é propriamente ela dita, mas só para ficar didático para você. Então, quando o CPTS vai lá e compra um crédito imobiliário, vai lá e comprou o crédito imobiliário. Esse crédito imobiliário vai render alguma coisa. Vai render quanto? No caso do CPTS, tá rendendo IPCA mais 8,99, beleza? No caso do Habitat, lá, ó, 10,96. No caso do Bari, 11,90. E no caso ali do VCJR, isso é difícil falar, né? 10,9. Ou seja, cada um tem a sua indexação de risco. Eu já te dei uma aula aqui no YouTube sobre como analisar fundo de papel em geral, né? Como você vai analisar esses spreads de taxa. Mas fato é que quanto mais alto essa taxa de aquisição, mais risco de crédito o fundo tem. Ou seja, dentro dessas definições aqui, a gente colocaria facilmente o Habitat, o Bari e esse J Júnior aqui, né? Mais arriscados do que o CPTS. Então a carteira de crédito do CPTS é menos arriscada. A esse spread, que é a diferença, se você ainda não sabe, depois que acabar esse vídeo eu vou te recomendar um pra você aprender isso também. Aí uma horinha de estudo no dia você vai aprender mais, porque muita gente já aprendeu na sua vida inteira sobre fundo de papel. Esse spread aí, quando a gente compara com o Tesouro Direto, lá, NTNB, você vai ver que, pô, o spread tá de 2%, então é um fundo high grade. Então aqui só pra digitar, ó, high grade é o fundo de maior qualidade de crédito, tá? Todos esses outros fundos aqui, eles entram na parte de middle grade ou de high yield. A grande parte deles são high yield, então eu vou até digitar aqui, ó, high yield, que tem mais risco de crédito. Outro high yield aqui, e aqui você tá vendo até que eu coloquei uma estrelinha, porque essa estrelinha aqui foi o que eu não achei a taxa implícita calculada no próprio relatório. O relatório piorzinho de todos é o Habitat, porque tem muito pouca informação, tá? Mas ele também é um high yield. E aí quando você passa para taxa implícita, o que significa? Significa que se você pagar o preço justo lá do CPTS, você vai ganhar IPCA mais 8,99, certo? E se você pagar o preço justo, o valor patrimonial da cota, o valor patrimonial da cota é o quanto que ele deveria valer de verdade, beleza? Se você pagar lá o preço justo do Bari 11, você vai ganhar IPCA mais 11,9. Só que lembra, esses fundos estão descontados, olha aqui, ó. Aqui na Word você consegue ver, ó, o PVP aqui, ó, 0,75, 0,7, 0,76, 0,73, estão descontados. Ou seja, se eu recebo 8,99 no PVP de 1, se o PVP agora tá de 0,73, quanto que eu vou ter de taxa implícita? E aqui no caso do CPTS vai ter uma taxa implícita de 13,17. E é bem menor do que as outras aqui, né? Você vê o quanto aumentou, daqui para cá aumentou 5, 6, daqui para cá aumentou 8. Por que no CPTS aumentou menos essa taxa implícita? Porque grande parte da carteira dele hoje é de fundo imobiliário. A gente vai falar sobre isso quando a gente vai lendo o relatório. Você consegue perceber que uma taxa implícita aqui dentro desses fundos de mais de 18%, é IPCA mais 18, mais do que mais 18, né? Porque não deu para calcular aqui direito. A tabela de sensibilidade que eles calcularam, eles levavam até o preço ali mais ou menos do desconto de 0,75 e já tá descontado 0,7. Então, com certeza, se você investe aí ó, no Habitat, no Bari, no J
JC Júnior 11 aí, você vai ganhar IPCA mais 18 pra cima. Léo, mas então por que nós não investimos nisso? Porque IPCA mais 18 é lindo. Exato, é lindo realmente. Só que o risco de crédito é muito alto. Então eu tenho que jogar meus ativos na curva de eficiência. Você ainda vai aprender isso, tá? Isso aqui é realmente coisa de alto nível para você montar sua carteira. A curva de eficiência, ela mostra que nem sempre vale a pena você ter uma rentabilidade muito alta se o seu risco é alto pra caramba também. É melhor você ter uma rentabilidade um pouquinho menor, mas seu risco muito menor, que aí seu índice Sharpe vai aumentar. E no caso aqui, com certeza, se eu estivesse falando só de fundo de papel e meu único indicador, a única coisa que eu tenho para saber se eu vou investir ou não, é isso aqui, esses indicadores, com certeza eu ia no CPTS, beleza? Até aí tudo bem. Não quer dizer que o CPTS é bom, não quer dizer que os outros são ruins, é só porque eu tenho só essas informações. Olhando só essas informações com o conhecimento que eu tenho, eu iria pelo CPTS. Só que aí o CPTS começou a pisar na bola pra caramba nesses últimos meses, né? De outubro pra cá, era fato atrás de fato relevante, falando que ia mudar o funcionamento do fundo. E aí eu decidi ler o relatório junto com vocês. Então, de novo, né? Vou falar aí, ó, sem mimimi, porque o vídeo vai ser longo. Como é que você quer que eu resuma um relatório de 52 páginas pra você entender e aprender em 10 minutos? Não tem jeito, meu amigo. Aqui é pra você aprender. Se você quer dica, vai pra outro canal. Tem canal aí pra caramba. 5 minutos, 10 minutos analisando CPTS. Não sei nem como que os caras conseguem. Mas tem uns caras extraordinários. Aí você vai saber a recomendação dele no final. Eu não tô aqui pra te dar dica. Tô aqui pra te ensinar a pescar de verdade. Não vou te entregar o peixe. Então a gente vai ler aqui, vai parar numa parte. Vai ficar 5 minutos na parte que eu vou te explicar o negócio. Beleza? Pega o café. Tranquilo. Não fica com pressa. Larga de ser TikToker, né? 1 minutinho eu quero já saber o que você tá falando. Então vamos lá. Fazer um resumo do que mudou no CPTS 11. Ele era um fundo de papel, o que obrigava ele a ter 67% do seu patrimônio em CRIs. Pelo menos 67%. Essa era a obrigatoriedade dele. E aí ele fez uma assembleia para mudar o fundamento do fundo. Agora ele é um hedge fund, ou seja, ele é um fundo de multi-estratégia. Ele pode comprar imóvel, ele pode comprar fundo imobiliário, ele pode comprar dívida, né, que é o CRI. E hoje a carteira dele tá como? Tá 50% fundo imobiliário, ele abaixou de 67% de CRI, agora ele só tem 29% e o resto é caixa. Ou seja, ele é muito mais um FOF do que um fundo de papel. É lógico que quando a gente fala de FOF, o FOF é 100% fundo imobiliário. Então ele não tem CRI ali, ele não tem nada que coloque na renda fixa diretamente, né? Ele é só FOF mesmo. E aí tem os FOFs de papéis e os FOFs de tijolos e tem os FOFs mistos. Mas o que eu quero te mostrar aqui é que o hedge fund é diferente do FOF. O hedge fund ele tem normalmente multi-estratégia, né? Porque isso dá mais flexibilidade pro gestor. E aí perceba, neste momento, por que o gestor de CPTS quis fazer isso? Porque ele não é de tudo errado, não. Ele mudou o fundo, não é mais CPTS, tinha até que trocar o nome, correto? Não é mais. CPTS que a gente conhece é fundo de crédito. High grade, quase derrubei café. E agora não é mais. Não deveria até trocar o nome. Mas entenda o porquê que ele fez isso. A gente tá num momento, e inclusive ele vai explicar aqui um pouquinho, a gente tá num momento em que os fundos imobiliários estão em extrema oportunidade. E eu penso assim, cara, se eu tivesse livre para comprar fundo imobiliário, eu conseguiria fazer muito dinheiro. E aí, diferente dos FOFs, que já vêm comprando fundos imobiliários há muito tempo e que sofreram a queda dos fundos imobiliários, o CPTS tem a oportunidade de entrar agora nos fundos imobiliários. Os FOFs também, né? Mas tem um carrego lá de fundo imobiliário que tá caindo igual a minha, a sua carteira. E o CPTS não. Ele tem papel, ele pode vender esse papel para comprar fundo imobiliário descontado. E aí, vamos entender aqui o que ele falou. Olha só, aqui ele fala do resultado do mês. Nós estamos lendo o relatório de dezembro, porque o de janeiro ainda não saiu. Nós estamos em fevereiro, início de fevereiro agora. Demora mais ou menos uns 15, 20 dias aí para soltar o relatório do mês anterior. Então aqui a gente tá lendo o relatório de dezembro. A rentabilidade patrimonial foi um pouquinho alta. A cota patrimonial dele tá de 8,55 e a gente consegue comprar ele no mercado hoje a 6,21. Loucura, né? Tá muito descontado realmente. E ele falou que teve uma rentabilidade de 0,64, enquanto o IFIX teve menos 0,67. A carteira de CRIs aqui ele falou que hoje ele tem 22% de CRI e eu falei 29%, né? Representava 29%, mas não, é 39% dos ativos. Então, dentro da carteira dele, que era 67% CRI, agora é só 39%. Vendeu um monte de CRI para poder comprar fundo imobiliário. A carteira de FIs do fundo imobiliário tem 90 fundos imobiliários, que representam 50,7% dos ativos, sendo 91% composto por fundo de tijolo e 9% por fundo de papel. Lembra que eu falo para vocês aí? O método 2 em 1, se você segue ele manda você comprar mais fundo de tijolo quando a taxa tá alta. Pois é, mais ou menos 85% da sua carteira tem que ser fundo de tijolo. Um próprio gestor, aí agora você entende, né, o quanto o método 2 em 1 é completo. Um próprio gestor que vai fazer as suas compras para tentar ganhar dinheiro com o mercado, ele montou uma carteira 90% tijolo. Então é basicamente o método 2 em 1 ali. E aqui eu até anotei para explicar sobre FOFs para você, e eu vou explicar mais para frente ali o porquê que o pessoal fala que FOF é duplo desconto, triplo desconto. Já vou explicar para vocês. E aqui o gestor começa a se explicar por que ele tá fazendo essa operação. Porque, Léo, olha só, Léo, eu vou te... O relatório gerencial você sempre tem que lembrar que é como se
se o gestor tivesse em ligação com você. Tá em ligação. Eu e ele estamos em ligação. Ele tá tentando me explicar. Léo, eu vendi os CRIs e tô comprando fundo imobiliário por causa disso. Ele vai explicar isso aqui agora, ó. De modo geral, analisamos fundos imobiliários há mais de 15 anos. E há mais de 11 anos a gente tem FOFs que investem em fundos imobiliários. Então ele tá falando, pô, a gestão, ela tem maestria para gerir um FOF. Apesar do cenário macroeconômico desafiador, o momento atual nos parece ser aquele que os fundos imobiliários estão em maior nível de preço da história. Eu já venho falando isso aqui para você já tem uns 3 meses, né? Eu já tô com a minha carteira de fundos imobiliários desbalanceadas aqui para fundos imobiliários absurdamente, 49%. Por quê? Porque eu também concordo com isso aqui que o gestor falou, ó. Só que eu tô falando isso aqui já tem uns 4 meses. E isso aqui não é porque eu sou gênio, não. Todo mundo consegue perceber isso. É só você conseguir vencer seu medo pra você conseguir desbalancear a sua carteira. De acordo com a sua banda, né? Mas ó, os fundos imobiliários estão no melhor nível de preço da história, considerando relação risco-retorno atual em comparação com a média histórica. Atualmente, os fundos de papéis high grade estão sendo negociados IPCA mais 11, IPCA mais 15, enquanto os de tijolos estão sendo negociados IPCA mais 9 e IPCA mais 13. E aqui ele começa a fazer um estudo. Eu vou precificar quanto que tá sendo vendido as lajes comerciais no mundo real, né? Que ele chama de mundo. Quanto que o pessoal tá vendendo um imóvel? Quanto que ele tá vendendo um galpão? Quanto que ele tá vendendo um shopping hoje? Como tá sendo isso? E depois eu comparo isso com os fundos imobiliários. E aí eles chegaram nas seguintes conclusões. Esse estudo aqui é bem legal, tá? Bem legal, olha só. No caso das lajes corporativas, eles chegaram na conclusão, depois de avaliar todas as vendas que foram feitas, que foi movimentado mais de 7,8 bilhões. Então, as vendas estão acontecendo. E o cap rate dessas vendas estão de 7,12. Ou seja, as pessoas estão comprando e vendendo a um preço que o retorno anual de aluguel tá de 7,12. O que significa isso? Vamos aqui agora para a tela preta para você entender e aí a gente passa por todos os outros. Ó, inclusive resquício aí de uma aula do método 2 em 1. O que significa isso que ele acabou de falar? Vamos supor que você tem um prédio e aí você vai vender esse prédio aqui para outra pessoa, beleza? Aí você vai vender lá pro João. O João vai pagar você 100 mil reais nesse prédio, só para efeito didático, 100 mil reais, beleza? E aí você coloca esse prédio para alugar. Você alugou ele para, sei lá, Thaís. A Thaís alugou esse prédio aqui. E a Thaís, ela vai pagar para você anualmente, tá? Anualmente, R$ 7.520. Isso aqui vai ser o que ela vai te pagar anualmente. Isso aqui significa dizer que, se a gente quer calcular o rendimento de aluguel desse prédio, quanto que o João vai ter de rendimento do aluguel, é só a gente pegar o aluguel que ele recebe, que é 7.500 e pouco, dividido pelo 100 mil, que é o preço que ele pagou. Ou seja, o retorno anual dele vai de 7,52%. 7,52% sobre o valor investido. Isso é cap rate, tá? Decora aí, ó. Isso aqui é cap rate. É o quanto que eu tenho de rendimento sobre o valor investido em aluguéis no decorrer em receita imobiliária, para ficar mais bonito agora, pra você entender, em receita imobiliária no decorrer do ano. Isso é o cap rate. Isso que significa dizer, então, que as pessoas estão comprando e estão aceitando pagar para receber 7%, 7.000%. Eles já estão satisfeitos. 7.000% eu já fico satisfeito. E aí ele compara o quanto que tá agora dentro dos fundos imobiliários. Lá, os FIs de lajes corporativas estão negociando um cap rate de 13,2, enquanto as transações no mundo real com um cap rate médio de 7,12. Eu até coloquei 7,52, era 7,12, né? Ao longo dos últimos 2 anos. Esse diferencial evidencia o desconto significativo dos fundos imobiliários em relação às transações privadas. O que significa isso? Pô, se fora dos fundos imobiliários está sendo negociado um cap rate de 7,12, né? Que eu até coloquei aqui 7,52, ó. Se é 7,12, e se nos fundos imobiliários está sendo negociado a 13,2, significa dizer que dentro dos fundos imobiliários, o pessoal tá comprando laje, é como se você estivesse comprando a laje de 100 mil para receber o aluguel de 13.200. Ou seja, é como se a gente fosse alugar pelo mesmo preço, 7.520, o valor do imóvel tinha que estar sendo vendido a 50 mil. Isso significa dizer que o imóvel está sendo muito descontado, está muito barato. Dentro dos fundos imobiliários, o pessoal parece que está com o olho fechado, os fundos imobiliários são muito baratos. Olha, fora dos fundos imobiliários, está tudo certo. Dentro dos fundos imobiliários, está muito barato. O que está acontecendo? O pessoal está precificando mal os fundos imobiliários mesmo. É isso aqui que ele está falando dentro das lajes corporativas. Quando a gente passa para a precificação dos fundos de logística, olha só, os fundos de logística estão negociando a um cap rate de 11,8. Tô falando para você, adquira fundos de logística nesse momento de crise. Os fundos de logística são mais de ancoragem e tal. Tá negociando com um cap rate de 11,8, enquanto o cap rate médio da transação no mundo real é de 8,47, ou seja, está 3% descontado ali, você tá entregando um cap rate 3% acima. Dentro dos fundos de shoppings agora, os shoppings estão negociando a um cap rate de 11,3, enquanto no mundo real está de 8,26, ou seja, também está descontado. Lá está descontado pra caramba, a gente viu a diferença gritante, quase 50%. Se a gente vai aqui na Word, ó, exclui aqui papel e coloca só laje corporativa, você vai ver que os fundos imobiliários de laje corporativa estão com PVP muito baixo, 0,7, 0,7, 0,73, e aqui eu coloquei o PVP mínimo de 0,7, se eu colocar aqui, ó, 0,5, você vai ver aparecer mais fundos imobiliários ainda, 0,6, 0,6, 0,51, JS
SRE, que é um fundo famoso, né? Olha aqui, 0,57. Então, os fundos de lajes estão extremamente descontados. A gente viu que os fundos de logística também, os fundos de shoppings também estão descontados pra caramba. E aqui ele fala assim, Léo, tá vendo que tá tudo muito descontado, Léo? Ligação, lembra? Léo, tá tudo muito descontado. Se eu manter aqui a minha carteira em papel, eu vou conseguir um cap rate bom ali, né? Vai estar rendendo IPCA mais 11, mas lembra, eu tenho esse risco de mercado. E agora os fundos imobiliários estão muito descontados, Léo. Eu fiquei com muita vontade de comprar fundo imobiliário. O gestor tá falando pra você, eu fiquei com muita vontade de comprar fundo imobiliário. Deixa eu comprar fundo imobiliário, deixa. Tá muito barato, nós vamos ganhar muito no longo prazo. É isso que o gestor tá falando pra você. E só lembrando, eu não sou patrocinado por nenhum tipo de gestão, não. Pelo amor de Deus, tá? Tem uns caras aí que às vezes eu faço um vídeo sobre o Gary 11, né? Quanto que você recebeu no Pix do Gary 11 pra poder fazer a propaganda do Gary? Eu tô lendo o relatório, meu amigo. Não tô fazendo propaganda, não. Entenda o propaganda como você queira, beleza? Não sou patrocinado. Quem me dera, né? Ser patrocinado pelas gestoras aí pra poder, inclusive, falar mal delas. Isso é bom, isso é bom. E aqui a gente chega na explicação dos FOFs. O porquê que o pessoal fala que os FOFs agora estão em extrema oportunidade. Dentro do método 2 de 1, eu sou um pouco avesso a FOFs. E a gente vai até gravar um vídeo aqui no canal só sobre FOFs. Se vale a pena realmente investir em FOF ou não. Ah, mas só pra você entender o que que ele fala aqui, ó. O desconto triplo do FOF. E aqui a gente precisa abrir o quadro preto pra você entender. Já estamos na página 28, você viu aí que estamos indo rápido, né? Então vou apagar essa rabisqueira e agora a gente vai entender o que que é o FOF. O FOF, pelo próprio nome, é Funds of Funds. Fundos de fundos. Ou seja, existe o fundo imobiliário de tijolo, que ele vai lá, pega o dinheirinho dele e compra um prédio. Tem o fundo de papel, que ele pega o dinheirinho dele e compra uma dívida. Vou desenhar um papelzinho aqui que significa dívida, tá? Ó, tá lá, dívida. E tem o fundo que pega o dinheirinho dele e compra FI, que são os fundos que compram isso aqui, ó. Então ele terceiriza, é como se ele estivesse terceirizando ali, ó. Então vou comprar esse fundo imobiliário aqui porque ele tá barato. Eu acho que é uma boa oportunidade. Sabe o que que é um FOF? Na verdade, você tem FOF na sua carteira. A verdade é que você é gestor de um FOF. Quando eu venho aqui na minha carteira e vejo todos os meus fundos imobiliários, eu sou um gestor de FOF. Eu tô comprando fundos. Se eu fechasse a minha carteira, empacotasse e vendesse ela como um fundo, ele seria um FOF, correto? Então, você é um gestor, você deveria ser um gestor de um FOF, teoricamente, né? Sua carteira tem que ser boa o suficiente para ser comparada com um FOF. E aí, por que que o pessoal fala que os FOFs têm esse desconto duplo, tá? Por que que tem? Imagina comigo aqui, ó. Vou pegar aqui um FOF que tá com PVP de 0,5 vezes. Vamos pegar o próprio CPTS, né? Para ficar mais didático ainda o exemplo. Ó, o CPTS, 50% da carteira dele é de fundos imobiliários. Então vamos supor que 50% da carteira dele é FOF, mas para poder ficar didático, vamos considerar ele como se fosse um FOF. E aí ele tá com PVP de 0,7, 72 vezes, né? Ou seja, ele tá descontado. Se tudo der certo dentro desse fundo imobiliário, se tudo ocorrer de maneira correta, se tudo for de acordo com o planejado do gestor, se o mercado perceber essa precificação errada, né? Se realmente for uma precificação errada e o mercado perceber isso, a tendência é que tem aquele fenômeno chamado regressão à média. Regressão à média. E qual que é a média aqui da regressão dos PVPs aqui dos fundos de FOFs, os FOFs? É o PVP de 1. Então, esse aqui é a regressão à média, ó. A média é isso aqui. Se o fundo está cotado a 0,72 e ele vai regredir à média. Se tudo aquilo que eu falei for real, pô, só aqui eu tenho uma valorização de 0,28 vezes. Ou seja, eu já tenho 28% de valorização de cota potencial. Potencial, calma. Não é porque é potencial que vai acontecer, beleza? Segura aí, segura aí. E aí, quando a gente abre a carteira do CPTS, ele tem lá 90 fundos imobiliários, 90 FIs, lembra que a gente leu? E aí, desses 90 FIs, vamos supor que a gente faça uma média de desconto, tem lá um FI que tá com PVP de 0,7, tem um FI que tá com PVP de 0,3, tem um FI que tá com PVP de 1,1, só para exemplo, tem um FI que tá com 0,85 PVP. Quando a gente faz a média desse PVP, da carteira dele, a média da carteira dele, eu vou até te mostrar lá no relatório, tá de 0,84 vezes. O que significa isso aqui, Lão? Quer dizer que a carteira que o fundo imobiliário CPTS tem, de 90 FIs, está com desconto de 16%. Então, se os fundos imobiliários da carteira do CPTS valorizarem para regressão à média, lá com o PVP de 1, se tudo aquilo que eu falei acontecer, vai ter uma valorização de 16% no valor patrimonial da carteira. E aí, tendo esse valor patrimonial da carteira aumentado, a gente pode considerar que essa valorização mais essa valorização é uma valorização composta. Correto? Isso aqui é a valorização dupla, duas valorizações. E aí, o CPTS, ele ainda inclusive fala sobre desconto triplo, porque imagina só, olha a palhaçada, imagina só que agora desses fundos imobiliários que o CPTS tem na sua carteira, ele tem um FOF dentro da sua carteira. Então ele é um fundo de fundo que compra outros fundos imobiliários, só que o fundo imobiliário que ele comprou, ele é um FOF que também compra fundos imobiliários. Aí imagina que ele tem lá um FOF que o próprio CPFF ali, que é da própria capitania, tá descontado de 0,83. Aí você abre a carteira do CPFF, tá
descontado 0,80. Ou seja, 20% de desconto na carteira do CPFF. Se a carteira do CPFF valorizar 20%, você já vai ganhar 20% de valorização, mais o CPFF valorizando 17%, mais o CPTS valorizando 28%. Então, é valorização sobre valorização. Isso aqui é o conto ideal, utópico dos FOFs. Porque você viu o tanto de CIS que eu coloquei? O desconto ele não acontece à toa. O desconto acontece por uma causa. E é lógico que às vezes a causa faz o desconto ser maior do que preciso. Às vezes a causa era para descontar 10% e aí o mercado desconta 20%. A gente aproveita disso, né? Por isso que a gente ganha mais dinheiro do que a média. Por isso que se você usar o método 2 em 1, você vai conseguir mais valorização do que a média. Mas o que eu quero que você entenda é que sim, tem essa possibilidade, mas não é porque existe a possibilidade que vai acontecer. Por exemplo, se você compra fundos imobiliários que não são FOFs, isso também pode acontecer, porque o valor do imóvel lá dentro do fundo imobiliário ele pode valorizar mais, e aí o fundo imobiliário já está descontado, você consegue ganhar também. Só que uma coisa que é real dentro dos FOFs é a taxa sobre taxa. Eu até anotei para explicar para você, taxa sobre taxa. Não tem o desconto sobre desconto? Ó, esse está descontado, esse também, o CPTS também, e aí tudo fica descontado ganha uma valorização maior. Só que agora lembra, tem vários fundos imobiliários dentro da carteira do CPFF, e o CPFF é uma parte só para ficar exemplo didático, é uma parte da carteira do CPTS, correto? Isso aqui, desconto aqui e desconto aqui. Logo, você tem 3 vezes desconto aqui, ó, o desconto triplo, né, que eles chamam. Só que além do desconto triplo, você também tem taxa de gestão aqui, taxa de gestão aqui, que você paga o gestor para poder escolher. Aí o CPTS, você paga o CPTS para ele escolher, ele vai lá e escolhe o CPFF. O CPFF, os cotistas do CPFF, que agora o CPTS comprou, então ele é cotista do CPFF. Então o CPTS vai ter que pagar taxa de administração pro CPFF, que vai comprar outro fundo imobiliário. E o fundo imobiliário aqui, ele tem um gestor. Então os cotistas desses fundos imobiliários pagam taxa de administração pro gestor dele. Ou seja, a taxa de administração aqui, que é cobrada por esses FIs, quem paga? O CPFF. Quem paga a taxa de administração do CPFF? O cotista dele, que aqui no caso é o CPTS. E quem paga aqui a taxa de administração do CPTS? Quem que paga aqui essa taxa? Nós aqui, ó. Nós aqui, o cotista, nós que estamos comprando. Você, né? Vou até escrever grande aqui, ó. Você paga. Ou seja, você tá pagando taxa tripla. Do mesmo jeito que você tá tendo desconto triplo, você tá pagando por isso. Não existe almoço grátis no mercado. Só que agora pensa comigo. Todo mês tem taxa, correto? Então todo mês você vai pagar isso aqui. Todo mês você vai pagar a taxa tripla. E é todo mês você vai ganhar a valorização tripla? Não. O desconto triplo, ele só é vantagem se o fundo chegar a valorizar. A gente tá falando de um mercado ineficiente brasileiro. Pode ser que isso aí demore 3 anos para poder valorizar. Aí você demora lá 3 anos para poder valorizar. Só que durante esses 3 anos você tá pagando 3 vezes taxa. Entende aqui o problema dos FOFs? E aí, pra gente entender se isso é vantajoso ou não, a gente tem que pegar um histórico de todos os FOFs, calcular. E eu vou fazer esse trabalho pra você. Eu vou gastar no mínimo umas 12 horas pra fazer isso. Mas eu vou fazer pra você. Se você quiser acompanhar, é só você seguir o canal, se inscrever aí no canal. Você aí que é novo, que tá até aqui agora, o sinal que você tá gastando, né? Porque a maior parte aí que só quer de quem já saiu. Se você tá aqui, se inscreve aí. Conto com você. A gente vai fazer um estudo gigantesco pra gente ver todos os FOFs. Será que compensou investir em FOFs nos últimos 10 anos? Nos últimos 15 anos? Será que compensou? Porque você vai pagar taxa dupla. O desconto é duplo também, mas você vai pagar a taxa dupla. Se a valorização não acontecer, e aí? Você ficou pagando taxa dupla e não ganhou a valorização dupla. Então a valorização é se, a taxa é quando. Porque eu vou ter que pagar. É só esse ensinamento já valeu o like do vídeo. E aqui ele fala, ó, oportunidade no setor de FOFs. Aí ele fala aqui, ó, desconto do CPTS, atualmente 21%. Agora a gente já sabe que tá até mais, né? Desconto do CPFF, 18% abaixo do valor patrimonial. Desconto na carteira do CPFF, 27% abaixo do seu valor patrimonial. Aí ele fala ali, ó, atualmente o CPFF é negociado a 60, enquanto seu valor é 73. Se todos os FIs dentro da carteira do CPFF negociassem seu valor patrimonial, que é o PVP de 1, a cota valeria 100. E é como se você estivesse comprando hoje, se fosse comprar direto lá, comprar um CPFF direto, você ia pagar R$60. Só que se você compra pelo CPTS, o CPTS tá descontado também. Então é como se você estivesse pagando 48. Então é desconto sobre desconto, ó. É 73 descontado, o 60 descontado, e aí você consegue aí desconto triplo. Aí ele fala, ó, um potencial de valorização que só no caso do CPFF, que foi o que ele usou de exemplo, de 109% de valorização. E aqui ele mostra o resultado do fundo. Eu vou já ler esse DRE aqui, que teoricamente é a parte mais importante aqui, mas a gente tem que entender primeiro o que tá acontecendo dentro do fundo. Então vamos pular essa parte, depois eu volto aqui. Nesse gráfico ele mostra o CPTS a mercado, o CPTS patrimonial. O importante para o cotista nem sempre é olhar o mercado, mas o patrimonial do fundo, né? Porque se você confia no fundo imobiliário e acredita que ele não vai consumir o seu patrimonial, é o correto a você olhar. Então o patrimonial tá batendo no CDI, tá batendo no IFIX, tá batendo inclusive no IMAB. Mas o mercado tá perdendo ali pro CDI, pro IMAB, tá quase ali pau a pau com o IFIX, né? Caiu pra caramba. Olha a queda do IFIX e olha a queda do CPTS. Porque teve muita coisa junto no CPTS. Primeiro, maior desempenho das compromissadas. Já
falei várias vezes pra vocês aqui. Maior desempenho descompromissado. Segundo, mudou o fundamento. Terceiro, conflito de interesse, que a gente vai ver aqui agora. Conflito de interesse, todo mundo desconfiado. E aí, quarto, trocou o modelo de taxa de administração. Coisa assim, atrás de coisa, e às vezes os cotistas não estão gostando muito, né? Parece. Estão descontando. Aí pode surgir uma oportunidade pra nós, que somos mais espertos, mas calma aí. Aqui você consegue ver que o número de cotistas subiu assim, absurdamente, né? Nos últimos 3 anos aí, ó. 362 mil cotistas, muito cotista. Aqui você consegue ver a carteira do fundo. Como que tá? Ó, 22 CRIs, 39%, 90 FIIs, 50%. Lembra lá que ele fez um estudo sobre quais são os setores que estão descontados? Olha os fundos imobiliários aqui, ó. Apesar de laje corporativa ser o setor que mais está descontado, ele não concentrou a maior parte do seu patrimônio em laje corporativa, até porque tem risco. Se tá mais descontado, porque tem mais risco. Então ele tem ali 30% em shopping dos seus fundos imobiliários, 23% em renda urbana, 15% em laje e 16% em logística. Aí tem um pouquinho aqui de fundo de papel, agronegócio, um pouquinho aqui em FOF, um pouquinho em Fiagro, enfim. A carteira dele hoje tá assim, ó, 50% fundo imobiliário, 39% CRI, aí um pouquinho de carrego, um pouquinho de liquidez, tá? Isso fica em caixa praticamente. E aqui a parte de carteira de CRI, para quem que ele empresta o dinheiro, grande parte aí, ó, mais de 90% é em PCA, e aí presta para shopping, logístico, industrial, residencial e comercial ali, beleza? E aqui ele mostra como que tá a carteira de fundos imobiliários dele. Lembra que eu falei para você que o desconto da carteira dele tá de 0,84? Aqui você consegue ver, ó, os fundos imobiliários dele, ele conseguiu comprar, representa 30% da carteira de FIs dele, e ele conseguiu comprar o desconto de 0,68. Renda urbana, ele pagou lá, olha a renda urbana, ele pagou 1,03. 1,03 ele pagou na renda urbana. Tudo descontado, ele comprou renda urbana 1,03. Inclusive você consegue comprar várias rendas urbanas aí, por exemplo, o HGRU não é recomendação de compra, vamos só ver quanto que tá aqui o PVP dele, 0,88, é um fundo gigantesco de renda urbana. O próprio Gari também, que tem metade da sua carteira em renda urbana, né? Enfim. Logística 0,94, laje corporativa 0,76, os CRIs aqui, que ele comprou fundo de papel também, né? Fiagro, enfim. Aí ele tem aqui o percentual da carteira de fundos imobiliários dele, ó. Grande parte aqui é shopping, renda urbana, logística e laje corporativa mesmo. E agora a gente começa um ponto aqui que me decepcionou pra caramba no CPTS, cara. Isso aqui é feio, isso aqui é feio. Feio. Porque agora você tem que confiar demais. Tem que confiar demais, né? E essa confiança entra um pouco no risco do fundo. Se ele tiver muito descontado, às vezes vale a pena você confiar. Mas olha isso aqui. Você viu que ele pagou caro pra caramba na renda urbana? E a gente só vê fundo de renda urbana descontado. Que fundo é esse de renda urbana que tá caro? Olha só aqui o primeiro fundo da carteira de fundos imobiliários dele. Aqui a gente tem vários fundos imobiliários, certo? E eu sublinhei aqui de amarelinho todos os fundos imobiliários que tem a capitania envolvida. Ou seja, eu tenho dinheiro e aí eu tô comprando fundos da minha própria gestão. Então eu vou pagar a taxa de administração para minha própria gestão. Eu que sou a gestão pago para mim mesmo. Aí fica legal demais, velho. Imagina só, aí fica legal, velho. Aí é taxa sobre taxa de um fundo que tá cheio de conflito de interesse. Calma aí, vamos lá. Inclusive ele soltou um fato relevante falando sobre isso. Mas vamos lá. Olha isso aqui, o CEPUR aqui, né, que é o fundo de renda urbana, que é um fundo da capitania. 6% do patrimônio, do percentual de ativos aqui, tá no CEPUR. Aí depois CPLG, CPSH, CEPOF aqui, que é outro fundo. Todos esses sublinhadinhos aqui, ó, principalmente os CPs, né? É da capitania. Se a gente somar isso aqui, olha o tanto que dá, cara. 6,9, mais 3,5, mais 3,3, mais 2,5, mais 2,5, mais 2, mais 1,4, mais 0,4, mais 0,3, mais 0,3, mais 0,2. E a gente nem tá considerando, porque aqui tem vários fundos imobiliários, ó. Por exemplo, o CPRE, o XPPR. É um fundo que eu não sublinhei porque ele não é da capitania, mas a capitania comprou 30% dele, praticamente. Então, teoricamente, 30% dele é da capitania, né? Mas enfim, 20% do patrimônio dos fundos imobiliários do CPTS é da própria gestão. E aí tava pagando taxa sobre taxa. A gestão tava pagando a taxa pra própria gestão. Ué, BO? Que BO, ué? Aí isso aqui me decepciona, cara. Porque você vê um gestor assim absurdo. O gestor é bom. O gestor do CPTS da capitania é bom pra caramba, cara. Ele não é ruim, não. E começa a entrar esses conflitos de interesse. Aí eu fico triste, cara. Aí eu fico triste. E aqui, ó, eles mesmos soltaram um relatório, ó. Em complemento à carta do gestor, divulgado no dia 30/10, informamos que a gestora, isso aqui foi solto no dia 3 de fevereiro, tá? Anteontem, ó lá. A gestora decidiu de forma voluntária, por prazo indeterminado, com início a partir de dezembro de 2024, renunciar integralmente à taxa de gestão incidente sobre os fundos no quais a classe investe e pertence ao próprio grupo da capitania. Então, pelo menos isso, né? Pelo menos isso. Porque se cobrar essa taxa de gestão dobrada, é palhaçada. Palhaçada. Mas ainda tem um problema. Não é só parar de cobrar a taxa que fica tudo bom, fica tudo lindo. Não. E ainda tem um problema. Será que o CEPUR era realmente a melhor opção? Ou será que eles compraram porque era da capitania para poder ajudar o CEPUR? Será que o CPLG era o melhor fundo de logística que o gestor poderia escolher? Ou será que compraram porque era
da capitania? Será que não tem nenhum outro fundo de logística melhor do que o CPLG? O CPLG tá com PVP de 1.09. 1.09. Será que faz sentido mesmo? Será que realmente ele comprou porque, pô, a valorização dos imóveis aqui vai ser de 20%, então o PVP real tá de 0.8, 0.9 lá. Ou será que ele tá deixando de comprar outros fundos que estão extremamente descontados, que ele também tem, por exemplo, New L na carteira. Ele também tem New L na carteira. O New L tá aí, ó, com 0.68. Ele tem aqui na carteira também, lá, ó, New L. Tá bem aqui, ó, New L. Será por que ele tem mais CPLG do que New L? E essas coisas a gente não consegue ter clareza. Você entende? Que aí mora a dúvida. Porque às vezes pode ser que o gestor, ele é muito mais, teoricamente, ele tem que ser mais gênio do que eu. Então, ele deve saber de alguma coisa do por que o CPLG é melhor do que o New L, e às vezes eu tô só interrogando aqui porque entrou o conflito de interesse e entra a dúvida. Será que ele tá fazendo mesmo pelo bem do cotista ou será que ele tá fazendo pelo bem da gestora? E aí essa dúvida corrói por dentro do cotista. O cotista, como que o cotista? Aí o cotista tem que confiar. Aí tem que chamar o gestor pra comer um churrasco pra ele explicar. Porque aqui no relatório ele não explica o motivo das suas posições. Ele não vai lá e fala assim, ó, nós compramos CPLG por causa disso. Inclusive, se vocês aí da capitania estão assistindo esse vídeo, cara, seria de grande valia a gente fazer um... Pô, eu gosto, eu tenho CPTS na carteira, gostava pra caramba, né? Agora eu tô ficando meio contrariado. Mas seria interessante pra caramba a gente fazer uma entrevista aqui. Por quê? Que 6.9 é ser por relatório lindo. Vocês explicam tanta coisa que ninguém explica. Por que não explica as posições também? Porque, convenhamos, não ficou com um pouquinho de dúvida? Porque se não fosse dúvida, vocês não teriam soltado o fato relevante aqui também, abrindo mão da gestão. Porque tem um conflito de interesse, é óbvio, né? Então eu já fico o convite aí, se vocês quiserem mandar um e-mail, alguma coisa do tipo, a gente pode marcar essa reunião, né? Inclusive vocês aí, pessoal que tá assistindo, manda um e-mail lá pra eles, tenta explicar, você consegue entrar no relatório, ó, vamos lá, ó, CPTS 11RI, aí você entra aqui, ó, na capitania, você vai lá no mailing, porque você paga a gestão para isso. Você vai nos serviços de RI, e aí você vem aqui, ó, digita seu nome, seu e-mail, e aí você pode se cadastrar, inclusive, você pode mandar seu e-mail perguntando, ó, por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Você não pode ficar em dúvida, né? Você não pode ficar em dúvida. E aqui no final ele fala da compromissada, que tem 12% do PL aqui na compromissada de CDI, né? O custo CDI vai ficar cada vez mais alto, realmente. E essa compromissada aqui já é um problema que eles estão resolvendo. Antes era 20%, 19%, já estão resolvendo essa compromissada. Até deu bastante lucro ali quando o IPCA estava mais alto do que o CDI, mas realmente aí tem que esperar mais um pouco para poder resolver esse problema, né? Gostaria que resolvessem esse problema também o mais rápido possível, né? Que tasse essa dívida logo. O restante aqui é só sobre os CRIs mesmo. E enfim, né? A minha opinião aqui na conclusão do CPTS 11. Cara, é um fundo bom, não é um fundo ruim. É um fundo que tá descontado, que dói você ver um fundo descontado desse e não poder aportar. Eu tô com esse fundo descontado, cara, eu comprei esse fundo imobiliário, o meu preço médio aqui, inclusive, eu abaixei um pouco. 7,93 tá descontado pra caramba. Dói eu não poder comprar o fundo, porque eu queria comprar. Só que aí ele mudou o fundamento, e não tem problema nenhum mudar o fundamento, né? Eu não quero que ele fique amarrado ao que eu acho. Se o gestor acha que é melhor, tudo bem. E aí ele mudou o fundamento, às vezes eu tenho que ter uma confiança pra continuar, porque agora é um outro fundo, eu tenho que analisar. Agora não é mais o CPTS, é um outro fundo, é CPTS 2.0. E aí, junto com essa mudança de fundamento, tem alguns conflitos de interesse. Seria tudo bem ele mudar de fundamento, investir em fundo imobiliário, né? Eu também, pô, se eu fosse gestor, provavelmente eu também faria isso, porque os fundos são descontados pra caramba. Só que aí começa a colocar fundo imobiliário da própria gestora, às vezes é melhor você ter um rendimento mais pífio, né? Um rendimento mais baixo, mas não ter conflito de interesse, do que você ter conflito de interesse com rendimento alto, porque aí você acaba com a confiança das pessoas, né? E aí é justamente essa a sensação que eu tô tendo do CPTS. Não é um fundo que eu vou me desfazer por enquanto, porque eu vou tentar entrar em contato, vou tentar entender. Vai que a gente consegue uma entrevista, pô, olha que loucura. Vai ser bom pra caramba pra todo mundo. Vai ser bom pro CPTS, que ele vai conseguir se explicar. Vai ser bom pra nós, que somos cotistas, que a gente vai conseguir entender e tomar a nossa decisão. Eu não vou tirar o CPTS ainda da minha carteira, ele tá na famosa quarentena do método 2 em 1. Vai ficar ali, eu vou avaliar o fundo, vou continuar avaliando o fundo e vai chegar um momento, porque ele já tem pré-requisito de venda. Dentro do método 2 em 1 ele já tem pré-requisito de venda. Ele já tem ali, ó, mudança de fundamento. Se você não concorda com o fundamento, já pode vender. Não precisa nem ficar analisando. Eu coloquei em quarentena porque eu sou teimoso, porque eu tô tentando entender o motivo. Mas se você viu que mudou o fundamento e você não concorda com o fundamento, você já pode tirar logo da carteira. É um motivo grande de venda. E segundo, conflito de interesse, né? Mesmo que não mude o fundamento, ele fosse fófio desde o seu início, mas começou com conflito de interesse, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Normalmente é BO. Vou ficar por aqui, espero que você tenha gostado, né? Porque, pô, destrinchei o relatório, deixei minha opinião em praticamente tudo, convidei inclusive o gestor para poder fazer uma entrevista. Se der tudo certo, vamos engrandecer pra caramba aqui o conhecimento sobre o CPTS, né? Sobre a possibilidade que a geração de dividendos tem de realmente ensinar vocês, porque, pô, aqui eu tô pra te representar teoricamente, né? Pra trazer o máximo de conteúdo engrandecedor pra você de maneira gratuita. A única coisa que você tem que fazer é clicar em se inscrever e aí o resto você deixa comigo, que eu vou te ensinar pra caramba. Eu vou te fazer ganhar muito mais do que a média do mercado, beleza? Se inscreve, deixa o like, tamo junto, até o próximo vídeo que será esse
excepcional.